Olá, estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? No meu último vídeo falando sobre o fim de Once Upon a Time da temporada anterior, como se a série já tivesse acabado e como se essa temporada seria uma bosta, porque não foi uma bosta. Essa última temporada pra mim foi incrível. O começo foi um pouquinho difícil de acostumar, porque como vocês já sabem, muitos personagens principais saíram da série. E aí eles deu uma cuspida monstra, que eles colocaram outras pessoas e colocaram outras histórias, outras coisas e tal, que foi um pouquinho difícil de se acostumar. Por exemplo, o personagem Henry, que a gente estava acostumado com o mesmo ator, que a gente viu ele crescer e aí ele acabou se tornando adulto, e aí na última temporada simplesmente era um ator diferente. Foi um pouquinho difícil de se acostumar, mas eu confesso que eu gostei sim dessa temporada e eu achei ela sim muito necessária. Teve seus altos e baixos, sim, claro, mas eu preciso dizer que o final de Once Upon a Time foi incrível. Então se você aí do outro lado da tela, se você parou de assistir Once Upon a Time porque tinha uma época que tava ruim, porque você não gostou que os personagens saíram, por favor, assista até o final, que eu garanto que o final da série não vai deixar a desejar de forma alguma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu. Se você não assistiu a última temporada, não assistiu o final de Once Upon a Time, preciso dizer que este vídeo contém spoiler, desculpa, então continue assistindo por sua conta e risco, tá bom? Welcome to Storybrooke. A gente sempre fica triste quando acaba nossas séries queridas, mas infelizmente Once Upon a Time já tava na hora. Eu acho que é importante a gente saber a hora das nossas séries acabar, porque não adianta a gente falar, meu Deus, quero que tenha 20, 30 temporadas e as séries ficar ruins, são uma bosta. Então, nos últimos episódios aconteceram muitas coisas. O começo da temporada ela foi um pouquinho cansativa e eu acho até porque a gente ficou tentando se acostumar com os novos personagens, mas os últimos episódios a gente estava simplesmente incrível mesmo. Eu fiquei na curiosidade querendo saber como eles iam colocar o personagem de Henry mais novo, e aí eles colocaram de uma forma genial. Eu adorei o fato deles terem ido pra uma maldição na mesma época que o pessoal tava em Storybrooke. Foi meio confuso, confesso, a gente ver dois Henrys e ver dois Capitão Hook e ver tantas coisas meio estranhas que aconteceram, mas Once Upon a Time sempre foi uma série de explodir a minha cabeça, que tinha coisa que eu não entendia mesmo. No penúltimo episódio teve o Henry falando com o próprio Henry, teve a Regina e o Henry quebrando a maldição, aleluia! Ainda bem que não foi a Cinderella que acabou destruindo a maldição, que ia ficar bem sem graça. Eu gostei muito de ter sido o Henry e a Regina, porque ninguém abala o amor destes dois. E nada mais justo do que o primeiro grande vilão da série, também ser o último vilão da série, que foi o Rumpelstiltskin. Eu fiquei muito feliz com essa decisão deles de não colocarem um vilão qualquer. Eles simplesmente colocaram o maior e o primeiro vilão da série, o que trouxe muita nostalgia pra gente. O último episódio foi muito nostálgico, até porque teve a participação dos atores que a gente tanto gosta. Teve tantas participações nesses últimos episódios. Teve a Sereia, a Ariel, teve a Cruella, teve a Branca de Neve e o Príncipe que apareceram. Teve todo mundo que resolveu voltar nesses últimos episódios. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu também achei genial a forma que eles acabaram derrotando o vilão, que foi o próprio Gold, né? É meio confusa essa parte, mas a parte boa do Rumpelstiltskin foi quem matou o próprio Rumpelstiltskin, porque ele acabou arrancando o coração dele pra dar o coração pra nada mais, nada menos que o Capitão Hook. Gente do céu, nunca na minha vida imaginei que isso ia acontecer. Tipo, o Rumple matou o próprio Rumple, entendeu? Fazendo com que ele deixe de ser egoísta, porque se ele fizesse isso, ele provavelmente nunca teria o final feliz que ele sempre tanto quis ao lado da Belle. E aí teve o último momento, né, com a Regina com o Rumple morto nos braços, agradecendo a ele por uma última lição, que as pessoas sempre podem ser boas, que elas não precisam ser egoístas e tal, e manda ele ir atrás do final feliz dele. Eu achei muito linda aquela cena, e lindo ainda de ver ele com a Belle. E aí ele teve um final feliz junto com ela, ele derrotou, ele foi o grande herói da temporada, ele foi o grande herói do último episódio, o que foi genial, porque ao mesmo tempo que ele foi o grande vilão, a série inteira ele foi o herói no final, e eu achei muito genial eles terem feito isso. Se você vê os personagens na primeira temporada, você simplesmente não acredita que são os mesmos personagens dessa última temporada. Eu não poderia estar mais orgulhosa dos meus queridinhos contos de fada. A Regina, ela evoluiu muito e sinceramente eu amei o final dela, porque foi incrível que eles finalmente reconheceram a Lana Parrilla como a verdadeira rainha dessa série, porque realmente é o que ela é. Ela sofreu muito, ela perdeu muito, ela fez
fez muita maldade no começo, mas é incrível ver a forma que ela passou por cima de tudo mesmo, pela própria maldade dela, e acabou se tornando uma grande heroína, e eu achei muito lindo isso. A Regina, ela teve a ideia de lançar uma última maldição, na verdade, mas uma maldição do bem, juntando todos os reinos, e aí o final é simplesmente isso. A maldição já aconteceu, ela já conseguiu unir todos os reinos, e ela, como uma surpresa, ela entra com os dois Henry, e na verdade ali a coroação dela, ela acaba sendo coroada rainha de todos os reinos por nada mais nada menos que Branca de Neve e o Príncipe Charming. Sim, os dois que acabam coroando a Regina como a grande rainha, bem merecido. Fiquei muito feliz deles terem trago os personagens de volta. Eu fiquei preocupada um pouquinho quando falaram que Once Upon a Time ia acabar, porque a maioria dos personagens que a gente passou tantos anos assistindo, eles tinham saído. E eu fiquei pensando comigo, se não trazerem eles de volta, não vai fazer o menor sentido na série. Então eu tava torcendo muito pra que eles estivessem de volta, e realmente aconteceu. Quando dois soldados acabam defendendo o Henry, quando eu vi os negocinhos lá de arco e flecha, eu já imaginei na hora que era a Branca de Neve e o Príncipe Charming. Na hora que eles tiram, eu já tava chorando, feito uma grande criança. Fazer o quê? E quando chegou a coroação da Regina, lá no finalzinho do episódio, eu já tava um pouquinho desapontada. Eu tava chorando muito, mas eu já tava um pouquinho desapontada por não ter aparecido a Emma e o verdadeiro Capitão Hook, né? Porque eles fizeram grande parte da série, foram personagens principais, que eu fiquei muito decepcionada de não ter visto eles até então. E aí, quando a Branca de Neve tá pra colocar a coroa na Regina, a Emma simplesmente abre a porta com tudo, aparece como ela sempre, toda desengonçada, e com o Capitão Hook, com uma boneca de pano que deveria ser a filha deles, mas isso não vem ao caso. E aí eu fiquei muito feliz naquela cena, e na hora que ela abriu a porta, gente, cheguei, eu já tava chorando, assim, horrores, porque começou a passar na minha cabeça tudo que a gente passou assistindo a série, momentos bons, momentos ruins, porque teve épocas péssimas dessa série, teve episódios que eu já queria abandonar, falar, meu Deus, que série que tá ruim, pelo amor de Deus, mas eu gostei deles terem corrigido isso no final. E aí a Regina começa a fazer o discurso dela, falando que ainda terão várias aventuras e várias outras coisas acontecendo e tal. Aquele discurso dela foi muito bonito, e enquanto ela fazia o discurso dela, eles acabaram colocando alguns flashbacks de tudo que aconteceu na série, dos personagens que morreram, dos personagens que se foram, tudo mesmo. E eu fiquei muito feliz, tipo, ia passando um filme na minha cabeça junto com os flashbacks. É porque eu assisto Once Upon a Time há muito tempo, eu comecei a assistir desde o lançamento, lá na primeira temporada. Acho que foram 6, 7 anos assistindo essa série, pra você chegar num final satisfatório, graças a Deus. Então vai passando muita coisa na sua cabeça, porque querendo ou não, eu acabei crescendo também junto com a série, né? É claro que algumas coisas ficaram no ar, né? Óbvio que sem nada parece que é perfeito, ficaram algumas coisas no ar. Tipo, o que aconteceu com a versão mais nova do Henry, que é a versão do Henry adulto. Não sei se vocês vão entender, porque o Once Upon a Time é muito confuso. E o filho da Belle e do Rumple? Que diabo aconteceu com essa criança, gente, que eu não sei. E várias outras coisas que, claro, ficou no ar, mas eu vou desconsiderar por terem feito um final bom, né? E aí, bem no final, a câmera acaba se afastando, e aí aparece, né, saindo de Storybrooke, tipo, como se a gente estivesse saindo da cidade, tipo, acabou pra gente. Eles continuam, mas pra gente acabou. Vocês entenderam, né? Então foi uma série que teve seus altos e baixos, como eu disse, teve pontos positivos quanto pontos negativos, mas assistindo o final, eu fiquei muito feliz de não ter largado, assistindo o final pra mim foi satisfatório. Eu fiquei com um sentimento de missão cumprida, sabe? Porque se eu tivesse parado no meio do caminho, provavelmente eu ia ficar com muita raiva de saber que o final foi bom. Entende o que eu quero dizer? Então, apesar dos momentos ruins, é uma série que sim, vai fazer muita falta pra mim, porque nunca mais vamos ter episódios novos de Regina e, sei lá, deu uma coisinha aqui no meu coração. E vocês que me conhecem já sabem que eu sei que a finale da série é boa quando eu choro. Se eu chorar, a finale foi bom. Se eu não chorar, a finale não foi tão boa assim. Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você largou Once Upon a Time em algum momento da sua vida, pelo amor de Deus, continue assistindo essa série, que eu garanto que vocês vão se apaixonar. E se você ainda não assistiu essa série, que eu acho um pouquinho difícil, por favor, assista. Eu garanto que é uma série completamente diferente das que você já assistiu e que você vai se apaixonar assim como eu. E não desista no momento que ela estiver ruim, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí, tá bom? Me siga também nas redes sociais, que eu adoro conversar com vocês por lá, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!